sexta-feira, e eu falei com o pastor Marcos, falei assim: pastor Marcos, levante um clamor pelo povo, porque muito tem assolado as doenças, cada um de nós, né? E o pastor Marcos, ele estava orando e clamando aqui na igreja, e Deus tocou o meu coração, que estava faltando isso no nosso culto. Que estava faltando a oração no nosso culto. Então nós oramos na segunda-feira, culto de oração na segunda, mas isso não é o suficiente, porque nós precisávamos orar mais, porque se nós somos um povo de Deus, e muitas vezes eu ouço a Dani Maria abrir o culto e ela fala assim: igreja do avivamento, e isso não me move, porque a igreja, quando a pessoa fala igreja do avivamento, parece que é algo grande, é um rótulo, é um título muito grande, é um peso muito grande, é algo espiritual muito grande. Mas para nós alcançarmos esse rótulo, essa situação de uma igreja do avivamento, nós precisamos primeiro ser a igreja do avivamento, para depois ser chamada de uma igreja de avivamento. Então hoje nós não somos a igreja do avivamento, nós queremos ser a igreja do avivamento, mas nós não alcançamos isso, Dani, ainda. Nós estamos muito distante, aquém. É algo grande. Falar do avivamento é algo poderoso. E antes que eu pregue sobre avivamento, eu vou ler a palavra, né? Antes que eu saia do contexto. Você trouxe a xícara certa, guerreiro? Tem um plágio nessa igreja, eu gostaria de registrar. O pastor está com uma xícara igual a minha, e agora escrito o nome dele. Eu achei um absurdo isso. Eu achei. Falei assim: mas que o pastor Marcos agora está plagiando? Ele não colocou uma dele, não, ele já mandou a minha. Falei: não, mas aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Salmos de número 103, verso 19, aleluia. Esse pastor Marcos é terrível, e ele que me mostrou ainda, desaforado. Salmo 103, verso de número 19. Tem muito a ver do que nós louvamos aqui esta noite. E ele diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os anjos seus magníficos em poder, que cumpres as suas ordens e obedecem à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó alma, bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, esta noite estamos reunidos, ó Pai, nesta casa de oração, para adorar e glorificar e bendizer o teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és eterno, tu és digno, tu és um Deus forte, ó Senhor. Toca, Senhor, nos nossos corações, transforma, Senhor, as nossas vidas esta noite, eu lhe peço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podemos tomar os vossos assentos.
Glória a Deus, aleluia. O irmão Marçu fez maior propaganda. Ele falou assim: pastor, acertei todos os retornos para o senhor não reclamar. Aí estou orando um pouco. Irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de Salmos está falando sobre a grandeza e o poder de Deus. Em cima disso, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Josué. E a palavra de Deus diz no livro de Josué que Deus chama Josué para um grande projeto, para uma grande batalha, para uma grande conquista. Deus chama eu e você para conquistar, aleluia. Só que a palavra de Deus diz que antes dele conquistar, ele é uma pessoa prudente. Pessoa prudente é aquela que senta e pensa naquilo que pode acontecer no futuro. Então ele não faz de qualquer jeito. Então ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele pede ao Senhor um direcionamento. E Deus dá um direcionamento. E o direcionamento que Josué tem é o mesmo que Moisés teve no passado, de levantar alguns espias para espiar a terra. Só que diferente na época de Moisés, que Moisés chama 12 para espiar a terra de Canaã, e isso não deu certo na época. E ele fala assim: então eu vou chamar apenas 2, porque na minha época 2 deu certo. E eu vou orar a Deus para ter esse direcionamento dessas 2 pessoas. E ele teve esse direcionamento e mandou 2, irmãos. Apenas 2 pessoas. E essas pessoas, elas entram ali em Jericó. Um local muito grande, um local forte, com grandes muralhas. Ele olha as pessoas que ali estão, eles veem se vale a pena conquistar, eles olham se tudo aquilo que Deus tinha prometido era aquilo mesmo. E algo me chama a atenção, que sempre num momento de dificuldade, ou num momento de estratégia, Deus coloca uma pessoa estratégica na sua vida. Uma pessoa estratégica na sua vida. Você precisa andar com pessoas. Você precisa estar ao lado de pessoas. Irmão, não é só o meio que você anda, você precisa conquistar. Você precisa estar ao lado de mais pessoas, para que outras oportunidades aconteçam na sua vida. Estar em lugares diferentes faz parte da sua conquista. Só que eu não vou falar sobre conquista, irmãos. Eu estou até dando uma introdução, porque esses dias o Carlos falou assim: poxa, o pastor Marcos Zengo, ele deu uma introdução de meia hora. Então você aguarda a minha introdução, irmão, só para você. Não, que eu não gostei, né? O cara falou do outro pastor e não falou de mim, então eu vou continuar na minha introdução. Essa é a introdução, tá, irmão? Quando eu for pregar, eu te aviso. Então a palavra de Deus na minha introdução, é claro, é porque o cara, para saber que é introdução, você precisa falar para ele. Outros não, fala assim: pô, o pastor só está introduzindo, então vou introduzir. Então a palavra de Deus diz aqui que aqueles espias, eles estão numa terra, e Deus, ele levanta uma pessoa estratégica na vida daquelas 2. E qual era a estratégia? Quando o rei de Jericó ficou sabendo que tinha um povo de Israel naquela terra espiando, ele sabia que eles queriam conquistar aquele lugar. Conquistar, guarda essa outra palavra, conquistar. E eles estão ali, e uma prostituta com o nome Raabe, ela recebe essas 2 pessoas, esses 2 escribas, e ela diz assim: o nosso povo está com medo de vocês.
o nosso povo tem ouvido falar aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. O nosso povo sabe que vocês passaram em terra seca. Tudo isso o nosso povo sabe. E agora eles querem matar vocês dois. Só que fica aqui dentro da minha casa. Olha que Deus, ele levanta uma pessoa como Raabe, uma prostituta, que ela tem uma história ruim. História ruim. Tem uma fama ruim. Aos olhos das outras pessoas, ela não tem nada a ver com aquele contexto. A Bíblia diz que ela é escondida, ela esconde aquelas duas pessoas, que ela mora em cima do muro de Jericó, numa casa, e ela faz um pedido, e esse pedido vai fazer uma diferença na vida dela. Ela pede para aqueles dois homens que, quando o povo de Israel tomar Jericó, que ela e a família dela seja salva, que não aconteça nada com a família dela. Ela fez um pedido. Ali tinha algo na cabeça dela, em mente na cabeça dela. Ela tinha em mente o quê? A destruição. Ela tinha em mente que o povo ia vir, saquear tudo e matar tudo e a todos. E eu tenho algo para dizer para você esta noite. Glória a Deus. Ela via morte e sangue. Ela via morte e sangue. E aí eu pergunto para você, o que você tem visto para o seu futuro? Como foi dito aqui pelo irmão Lucas, na hora de tirar a oferta, o que você tem visto para o seu futuro? Como tem sido o seu presente e o que você tem projetado para o seu futuro? Raabe, ela estava projetando algo terrível, tenebroso para o seu futuro, porque ela não tinha um histórico bom. A Bíblia diz que Josué, ele recebe uma ordem. A ordem de Deus é: rodeie Jericó, e no 7º dia toque as trombetas, porque um muro irá cair. Um muro na sua vida vai cair. Irmãos, Raabe, ela esperava tudo, menos que o muro caísse. Raabe, ela nunca imaginou que a casa dela iria cair. Raabe, ela nunca imaginou que aquele lugar ia ser devastado da forma que foi. Mas ela ouvia falar em um Deus. Irmãos, ouvir falar em Deus é bom. Você pode não servir, mas você ouviu falar. E ouviu falar chamou a atenção. Olha, eu ouço que um Deus deste povo é diferente daqueles que nós servimos aqui. Eu nunca vi o meu Deus abrir o mar. Eu nunca vi um Deus numa coluna de fogo, numa nuvem, guardando um povo. Mas eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Um dia eu ouvi falar. Um dia eu ouvi falar através da boca de alguém: olha,
que Deus fará grandes coisas na sua vida. Olha, você pode ser Raabe hoje, mas se coloca de pé, porque Deus tem algo na sua vida. Olha, eu vou falar uma coisa para você: aquilo que você ouviu não é só aquilo não, você buscou por aquilo que você ouviu, mas Deus tem algo para te mostrar esta noite. Aleluia. Oh, irmãos, ela ouviu falar, mas Deus tinha algo para mostrar. Aleluia. O povo começa a rodear, a trombeta é trocada e as muralhas caem. Só que os espias disseram para ela: olha, coloca um pano de cor de púrpura, vermelha, nos umbrais da sua porta, e não saia daí de dentro. Irmãos, a Bíblia diz que eles mataram todos morreram, não se livrou nenhum, não escapou nenhum. Mas agora a família de Raabe, ela está no meio de um povo. A família de Raabe está agora no meio de um povo. E o povo olha e fala assim: quem é você? Você já passou por isso? As pessoas olharem para você e falam assim: quem é você? Da onde você veio? Quem é a sua história? Eu ouvi falar de você, eu ouvi falar que você era desta forma. E muitas vezes é assim mesmo. Eu estava pregando um dia na igreja do pastor Valdivino, e uma pessoa foi lá na casa dele e falou assim para ele, falou assim: ô pastor Valdivino, você sabe quem é o Fábio? Ele falou assim: quem? Ele falou assim: o Fábio. Ele falou: quem? Aquele que estava pregando na sua igreja. Ele falou: ah, o pastor Fábio, esse eu conheço. Aí ele falou assim: mas o senhor sabe o passado dele? Ele falou assim: não, esse passado eu não sei, eu conheço o futuro, eu conheço o presente. Eu quero falar para você sobre isso. As pessoas podem olhar para você daquilo quem você era. Eu sei qual é o seu passado, mas o seu passado passou. Está querendo me ajudar? Não adianta. Passou, irmão. Já era. Já foi. Deus tem algo diferente para você. Aleluia. Achou que iria se livrar da morte. Morrer, quem você é? Nascer é aquele que Deus criou. Nossa, eu escrevi um negócio aqui, mas saiu meio atrapalhado, hein? Achou que iria se livrar da morte. Muitas vezes nós achamos que nós vamos se livrar da morte. No caso dela, ela achou que ela ia morrer, e ela morreu de verdade. Ela morreu de verdade. Morreu para aquele povo. Ela morreu algo que ela não sabia, que ela não entendia. Ela se tornou uma nova pessoa. Ali ela tinha uma naturalidade nova. Ali ela tinha um Deus para servir. Mas se passa-se os anos, irmãos, os anos vão se passando sobre a sua vida. Que lição nós podemos aproveitar? Que lição que ela se aproveitou naquele dia? Eu não sei, irmão. Eu não sei o que passou na mente dela. Eu não sei o que passou na vida daquele povo. Mas Deus, Ele sempre dá um caminho diferente. O caminho diferente para Raabe foi o seguinte: um dia Deus tocou no coração de um homem para se casar com ela. Irmãos, ela era uma prostituta. A palavra de Deus diz que Salmão
ele é da tribo de Judá, e ele toma ela como sua esposa. Ele foi contra tudo aquilo que a palavra de Deus dizia, que era se casar com a mesma linhagem, com a mesma descendência, com o povo de Israel, que não saísse fora daquela tribo e daquela nação. Mas naquele momento, aquele homem, ele olha para ela e se casa com ela. Sabe? Deus tem uma aliança com você. Deus, ele não se esquece. A palavra de Deus diz que aquela mulher fez algo para um povo, e esse povo era o povo de Deus. Então, por mais que você tenha passado na sua vida dificuldades, Deus se lembra daquilo que você passou. E eu lembro que de umas das anotações que eu coloquei, foi um versículo que para Deus, 1000 anos é como um dia. E eu fico imaginando 1000 anos para Deus como um dia, e como segundos, milésimos, centésimos, décimos de segundo. E Ele medindo cada dia da sua vida. E os nossos dias, eles passam muito rápido. O seu dia, o meu dia, ele passa muito rápido. Daqui a pouco, quando você se vê, você já é um velho. E o que você passou na sua vida? E para Deus isso é muito rápido. E Ele consegue trazer a lembrança dele de cada milésimo de segundo da sua vida e da sua história e a sua importância. E se Deus, ele é tão tremendo, como a Bíblia diz que Ele é tremendo, por que Ele não poderia mudar a sua história? Por que Ele não poderia mudar a história da sua casa? Porque Ele não poderia, esta noite, ter escolhido de estar aqui? Porque Ele não poderia escolher esta noite de estar aqui no meio deste povo, de estar aqui nessa igreja, de ouvir a sua aflição, de ouvir o clamor que o irmão levantou, o pedido que ele fez. E eu tenho certeza que, mesmo que você tenha esquecido, pela sua mãe, pelo seu pai, Deus não esquece de você. Deus não esquece da sua casa, da sua família, da sua descendência, da sua história. A sua história ainda vai ser escrita, aleluia. A sua casa ainda vai ser levantada. O nome de Deus ainda vai ser glorificado dentro do seu lar. E eu ouvi assim, que a Dani Maria disse: não importa se você vai passar momentos difíceis. E eu tenho visto muitas tribulações, muitas ventanias, muitas tempestades em todos os lugares, não só lá fora, mas na minha casa, na sua casa, na vida de muitos aqui da igreja. E isso não passa despercebido por Deus. Não vai passar despercebido, guerreiro. E aí eu olho e falo assim: poxa, mas por que esse vento tão grande? Por que esse vento tão grande também comigo? Irmãos, o sol, a Bíblia diz assim, que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Que a chuva vem sobre a casa do ímpio e sobre a casa do justo. Que o vento vem sobre a casa do ímpio ou sobre a casa do justo. Então muitas vezes você vai falar assim: por que comigo? Porque você está debaixo da autoridade de Deus. Porque nós estamos todos juntos. Mas o que importa é como você passa. Aquele povo estava naquela cidade, mas só uma teve a visão. Não é que ela foi escolhida, irmão. Ela não foi escolhida. Ela teve a visão. Ela ouviu falar. Ela deu crédito para a palavra. E quantas vezes nós não damos crédito? Nós viramos as costas para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós preferimos pagar um alto preço, que já foi pago. Alto preço.
Muitas vezes você fala assim: poxa, se eu estou em Jericó, se a muralha é grande, eu sou guerreiro, eu sou forte, eu vou para a luta. E Deus de repente falou para você: não, não é momento de lutar. Você consegue entender que existem momentos que de repente o seu momento não é um momento de lutar. De repente o momento é de escolha. Escolha do que você tem que passar. Porque eu ouço muito falar assim: levante e lute, levante e batalhe, levante a sua cabeça. Mas Deus fala para você hoje: faça a escolha. Faça a escolha certa. Ah, pastor, mas eu estou com ansiedade. Lute. Não, faça a escolha. Eu estou com depressão. Lute. Não, faça uma escolha. Qual é a sua escolha? É ver a Deus. Qual é a vontade perfeita e agradável dEle para a sua vida? Se vai ter que passar na luta, então é a luta que nós vamos ter que passar, mas fazendo a escolha certa. Eu tenho uma escolha para fazer. E eu vou te falar, irmãos, Deus levanta pessoas tremendas. Nós estávamos no culto das irmãs, e meu menino está com uma ansiedade, crise de ansiedade muito grande, tomando remédio, passando por momentos difíceis. E o irmão Kiko também passou, né, Kiko? Por esse momento. E eu falei para o meu menino, falei assim: olha, vamos lá no culto das irmãs, lá trabalhar. E ele falou assim: eu acho que eu vou, pai, é o momento de eu ir lá trabalhar. Eu falei assim: vamos lá, irmão. E ele veio. E daqui a pouco o Kiko estava conversando com ele. Sabe, aquela oração que você faz, você pode ver uma muralha caindo na sua frente, mas no meio da muralha caindo, no meio de uma guerra, no meio de sangue, pode se levantar pessoas para te ajudar. E de repente não é da forma que você pensa. De repente a pessoa não está ali para guerrear junto, irmão Renato. Ela está ali do seu lado. Deus coloca pessoas ao seu lado, para estar ao seu lado, coluna ao seu lado. Quem é a coluna que Deus tem colocado do seu lado, que você não tem percebido? Porque de repente, sabe quando a gente despreza, ou nós achamos que é muito pequeno, que não faz diferença nenhuma? É de lá que Deus vai levantar a maior vitória. É de lá que Deus vai levantar a mudança da sua história. De repente a mudança de uma nação inteira. Irmãos, Jacó, ele era Abraão, Isaac, Jacó. Ele era neto de Abraão. Tinha uma promessa sobre Abraão, uma promessa sobre Isaac, mas sobre Jacó se cumpriu. É aquilo que quando você olha e fala assim: dali não vale nada, daquele mato não sai coelho. Ah não, é de qualquer jeito, não tem força, é muito fraquinho. E eu vou te falar, irmãos, de repente esse cara é você, de repente essa mulher é você. De repente você está olhando para dentro de você e você está falando assim: ah não, eu sou tão fraquinho, pastor. E eu tenho algo para te dizer. Lá na minha casa, a minha irmã é muito inteligente, top. E o gordinho, meu irmão, eu falo isso porque ele é meu irmão. Então, se tiver um irmão gordinho, você fala dele. Você não tem, azar é seu. Eu tenho o meu. E ele assiste, é por isso que eu estou falando. E ele também é inteligentíssimo, irmão. Só que eu vim de uma outra área da família. Da família dos repetentes, irmão.
repete a segunda, repete a quarta, repete a sétima série. Eu só consegui pular a sexta. Eu não sei nem como eu passei a sexta, porque normalmente era número par, né? De 2 em 2 eu repetia. Mas naquele caso lá eu passei a sexta, foi um milagre, mas na sétima não falhou. Eu repeti de novo. E para eu me formar na oitava série, porque na época era da primeira até a oitava, eu me formei com 18 anos na oitava série. Imagina o tamanho, irmão. O bicho já era grande. No dia que eu fiz aniversário de 18 anos, eu recebi o canudo lá no Bittencourt. Eu estava estudando à noite. Mas você, irmão, você está olhando com essa visão, né? Você fala assim, nossa, o pastor é velho. Vou te contar algo. Você é bobinho, irmão. Você não ouve, você é muito ocioso para tomar suas decisões. Quando eu saí da escola de dia, que eu estudava no SESI, para ir para o Bittencourt à noite, que eu passei para a oitava série, no SESI eu era desse tamanho, né, irmão? Grande. E a molecadinha, meu, desse tamanho. Eu olhei assim, eu falei, mano, não vai dar. No próximo ano, não tem jeito. Eu era bonzinho demais, irmão, aleluia. Não vou revelar mais, porque eu tenho filhos aqui dentro. Então, deixa para lá. Pulando essa parte. Quando eu chego no Bittencourt para estudar à noite, irmão, à noite eu era um dos mais novinhos da sala. Tinha um cara, o pessoal era 40 anos, 30 e poucos anos, e eu tinha quanto? 18. Mano, aquilo ali me estufou, irmão. Com 18, o pessoal para pegar o canudo com 40 e eu com 18. Eu falei, tô abafando, sou novinho, os caras é burro pra caramba. Repetiram várias vezes. Isso daí fez um bem para a minha vida, irmão. E eu vou falar algo para você. E a dislexia foi algo que para eu entender, demorou muitos anos. E na verdade, eu apenas achava que eu era burro. Não que eu tinha um problema. Porque antigamente a gente não tinha muito acesso a essa tecnologia que tem hoje, a medicina que tem hoje, a expertise que tem hoje. E ontem eu fui levar minha esposa no médico. E eu li assim, e eu vou explicar para você o que é. O seu cérebro, ele trabalha de uma forma diferente. O disléxico, ele trabalha uma área do cérebro que as outras pessoas normalmente não trabalham. Então ele cria alguns artifícios para que ele possa sobressair. Então quando você olha estudos sobre disléxicos, você vai ver que pessoas inteligentíssimas são disléxicos. E eu levei minha esposa no hospital ontem, e eu parei o meu carro na rua, e eu li a placa, Rua Pedreiro, não sei o que. E fui lá, deixei meu carro, mulher quase morrendo, tá ali, ó, aleluia, glória a Deus, os irmãos orando pela irmã. E aí tomou a medicação e eu voltei para buscar o carro. Quando eu voltei para buscar o carro, eu li a placa de novo. Eu falei assim, mas rapaz, como pode uma coisa dessa? Não era Rua Pedreiro de Freitas, era Rua Pedreira de Freitas. E eu tinha lido 2 vezes. E o seu cérebro, ele te engana. Então esse é o disléxico. As palavras são trocadas. O cérebro dele engana ele muitas vezes. Então eu leio o texto várias vezes, para que da primeira vez onde houve falha, nas outras 3 vezes eu passo um pente fino e acerte o que estava errado. E o que tem a ver com a palavra, pastor? Tem tudo a ver. Porque repetindo 3 anos na escola, tendo muita dificuldade na leitura,
eu chego para fazer uma faculdade. Na verdade, a segunda faculdade. A primeira eu parei, fiz só 2 anos e tranquei. E essa segunda, sobre teologia, tudo que eu não gosto de fazer, que eu não gostava de fazer, que era ler, que era estudar, que era muita leitura, muito português. Eu nunca gostei dessas coisas, irmãos. E quando eu ia para a igreja, eu me converti, eu lia Salmo 103, 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono. Eu lia dessa forma. E um dia eu comecei a ler alguns versículos. E Deus começou a me chamar para falar sobre esses versículos. Como que aquele que nem sabe ler, que nem gosta de estudar, agora vai ensinar? O improvável. O improvável de Deus, ele vai acontecer. O improvável de Deus, ele vai acontecer na sua vida. E eu entrei no seminário de teologia. 3 anos pelo seminário. E eu vou te falar algo. Eu estava numa igreja fazendo seminário muito preconceituosa com aqueles que vêm de outras igrejas que não é da mesma denominação. É por isso que eu não tenho preconceito, irmão. Eu tento tirar o máximo possível de preconceito, principalmente de pessoas. De achar, a igreja ABC, ela é isso, aquilo, não. Eu tento tirar isso de mim, irmão. Eu posso não concordar com métodos. É diferente de você ir contra placas de igrejas. Alguns métodos eu prefiro não usar, mas placas de igrejas eu não sou contra a placa. E eu cheguei lá com um amigo, e este amigo, ele olha para mim, nas primeiras aulas, ele falou assim: Fábio, eu era diácono da igreja, esses caras vão engolir a gente aqui nessa igreja, porque eles são bons demais. Só que Deus tem algo reservado para você. Você precisa fazer escolhas. Olha, não foi lutar, foi escolhas. E Deus falou ao meu coração: um dia vocês serão maiores do que eles. E eles vão perguntar para vocês qual é a resposta das provas. E eu falei isso para o meu amigo, eu falei assim: um dia eles vão perguntar para nós, e nós vamos ter as respostas. E chegou no último semestre, eles viravam para a gente e falavam assim: qual é a resposta dessa prova? Meu amigo olhou para mim, ele falou assim: sabe aquilo que Deus tem reservado para você? Sabe, o melhor de Deus, ele ainda está por vir. Não importa a sua história. Pastor, hoje eu sou Raabe. Aleluia, eu também fui. Eu também fui. De repente o meu nome era Raabe. De repente o seu nome era Raabe. Mas Deus mostrou ela para um homem. E o coração dele se acendeu por ela. Eu imagino um povo falando para ele, falando assim: olha, você é um dos príncipes.
Você é da tribo de Judá, você é um dos príncipes dessa tribo. Ela é apenas uma prostituta. E eu imagino ele dizendo: ela já foi. Hoje para mim ela é uma princesa. Eu sempre vou ser Raabe. Eu sempre vou ser disléxico. Eu sempre vou ter dificuldade. Mas eu fiz uma escolha. Eu participava de um treinamento da fábrica e eu sempre me escondia. Porque a primeira pergunta sempre vinha para mim. Eu não sei se porque eu sou muito grande, ou eu sou muito sei lá o quê. Diz a Priscila que eu sou, o quê mesmo? Priscila, não é sanguíneo, é o outro, quem que é? Colérico. Eu nem sei o que é isso aí, irmão, deve ser isso aí. Eu não sei se isso é bom, porque toda vez a pessoa me via e falava assim: você, lê para nós tal trecho. E sabe o que acontecia? Eu parecia o Chaves, irmão, travava, não saía nada, pastor. Só que um dia eu fiz uma escolha. Eu sempre vou estar à frente. Eu nunca vou ser escolhido. Eu sempre vou fazer a minha escolha. Eu vou escolher. Eu vou escolher a hora que eu vou ler meu texto. Eu vou escolher a hora que eu vou aparecer. Eu vou escolher a hora que eu vou falar. A hora mais oportuna vai ser a minha. Então toda vez que tinha uma apresentação, a pessoa falava assim, ó: quem vai ler tal coisa? Eu falava assim: eu nem tinha lido ainda, irmão. Mas eu venci uma etapa da minha vida, que era a etapa de ser pego de surpresa e de ser escolhido. Ali eu escolhia, ali eu definia, ali eu respirava, ali eu tomava fôlego e começava a fazer. E sabe o que eu vi? Que eu era tão bom contra os outros, irmãos, a partir do momento que eu escolhi. Raabe também fez a sua escolha. E quando ela fez a escolha dela, ela viu que ela era tão boa com todas as mulheres que estavam naquele lugar. Ela foi escolhida. Escolhida para casar. Escolhida para ser uma mãe. E eu imagino que as pessoas olham e falavam assim: poxa, mas Raabe, mas você hoje, mas você, sabe quando Davi chama Mefibosete para sentar à mesa do rei? Muitas pessoas podem olhar e falar assim: poxa, mas Mefibosete, aleijado, mas ele não podia sentar com outra pessoa? Aqui só está os príncipes, aqui está o rei, aqui está a melhor mesa. Você consegue entender quem é você? Você fez uma escolha, essa escolha é Jesus, e Ele te chamou para sentar na melhor mesa. A Bíblia diz que Ele falou assim: ao lado do rei. Ei? Ele não colocou ele distante, Ele colocou ele no melhor lugar da mesa. Ele falou assim: eu quero você sentado do meu lado. Eu quero que o mordomo passe servindo. Ele vai servir para você e vai servir para mim. Quantas coxas tem uma galinha, pastor? 2. Se o rei quisesse comer uma, Mefibosete comia a outra. Ele era o segundo, irmão. Aleluia. Se ele ia comer um peito, ele falava assim: vou comer um peitinho também. Irmãos, a escolha faz toda parte. A Bíblia diz aqui que ela casou-se com este homem e ela teve um filho. E o seu filho teve outro filho. E Raabe nasceu Boaz.
E Boaz, eu não lembro o nome do terceiro, mas o quarto era Jessé. E de Jessé nasceu Davi. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 1, que na genealogia de Jesus está ali o nome de Salmão, mas ao lado está escrito Raabe, a prostituta. Raabe. Essa noite está escrito o seu nome. As pessoas podem achar que não faz diferença nenhuma, mas Deus escolheu colocar o seu nome em um lugar de destaque. Através de você, Deus salva uma nação. Através de você vai ter uma mudança na sua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoas foram humilhadas, pessoas foram pisoteadas, pessoas de repente não olharam para você e falavam assim, ó, não vai ser nada. Mas Deus fala para você esta noite que você será uma nova pessoa. Aleluia. Algumas pessoas, a sua história parece que foi apagada, que está chegando no fim, que o médico colocou um ponto final, dizendo, não tem mais jeito. Mas esta noite tem um Deus. Ó, começa a escrever uma história. Deus começa a escrever uma história sobre a sua vida. Deus começa a escrever uma história sobre a sua casa. Deus começa a escrever uma nova história. Eu gostaria de fazer um convite para você. Quem é você aqui esta noite? Que a sua história precisa ser mudada. Quem é você aqui esta noite? Que olharam e disseram, só vai estar próximo do nosso povo, mas não faz